Não. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês souberam, né? Tem problemas climáticos na cidade. A névoa que pairava sobre Chapecó esta manhã me impediu de chegar. Mas vamos tirar o atraso, meus queridos. Estávamos em lentes esféricas, certo? Chegamos a ver a classificação. Convergentes aproximam os raios de luz, divergentes afastam. E nós vimos que se a lente for feita de material mais refringente do que o meio que a envolve, quando os bordos são finos, ela é convergente. Quando os bordos são grossos, ela é divergente. E vimos se a lente for feita de um material menos refringente do que o meio que a envolve, uma raridade, como uma lente de ar envolta em água ou em vidro, aí muda a classificação. A de bordos grossos fica divergente, a de bordos grossos fica convergente e a de bordos finos fica divergente. A exceção. Vimos que tem a plano-convexa, a plano-côncava, biconvexa, bicôncava. Côncavo-convexo e convexo-côncava merecem um pouco de atenção na hora de dar nome. A recomendação que eu dei foi dar nome pelo sobrenome, né? Na hora que a gente começou a analisar os elementos de uma lente, vimos que era o eixo principal, centro óptico, focos e pontos antiprincipais. Essas distâncias são todas iguais e são chamadas de distâncias focais. E a lente funciona por refração. Por isso que desenhando uma lente pensando nas leis da refração, a gente consegue determinar se a lente vai ser convergente ou divergente a partir de seu formato. Algo que nós vimos. Chegamos a fazer a parte estudo gráfico das lentes, né? O raio que chega ao paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo, o raio que atinge o centro óptico passa reto, o raio que chega pelo ponto de principal sai pelo ponto de principal. E mostrei que essa é a representação de uma lente convergente, né? Se a luz vem da esquerda para a direita, os focos e pontos de principais imagem ficam à direita e os objetos ficam à esquerda, nomenclatura clássica. Hoje nós faremos o estudo analítico. Hoje nós veremos se aquelas equações que outrora foram desenvolvidas para câmaras escuras, espelhos planos e esféricos, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, e 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Vamos ver se essas equações, que nós já sabemos que são válidas para câmaras escuras, espelhos planos e esféricos, agora nós vamos ver se isso também vale para lentes esféricas. Vamos tentar deduzir ambas as equações para lentes. Vamos imaginar um objeto colocado atrás do ponto principal. Como o raio que chega paralelo sai pelo foco e o raio que atinge o vértice passa reto, nós poderíamos determinar a imagem sem problema algum. Aliás, o que a gente chama de O é esse tamanho aqui, né? A altura do objeto. O que a gente chama de I é essa distânciazinha vertical do eixo principal até a cabeça da imagem. Nós chamamos essa distância do objeto até a lente de P e a distância da imagem até a lente de P'. Esses triângulos retângulos que vocês podem ver ali, ó, são triângulos semelhantes porque são retângulos e já tem o ângulo oposto pelo vértice em comum. Portanto, o terceiro ângulo também deve ser igual e triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. A altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior é igual à base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior. Como o Gauss disse que para baixo é negativo, o lado esquerdo fica negativo, botamos o negativo por conta própria na direita. Comparar o tamanho da imagem com o tamanho do objeto é achar a ampliação, o aumento linear ou o aumento transversal. Sim, a primeira fórmula continua válida para lentes esféricas. Tu imagina, hein, questãozinha discursiva da UFSC, deduz a equação do aumento linear. Poucas pessoas saberiam fazer, e se tu treinar uma ou duas vezes vai ser tua. Porque tu já sabe, cara, que o raio que chega paralelo sai pelo foco e que o raio que atinge o centro óptico passa reto. Formam dois triângulos simples. A altura dividida por altura é a base dividida pela base. Não é tão difícil. E é uma questão que, como é raro de a gente cobrar e treinar isso do aluno, né? Os poucos que treinassem estariam bem na foto aí. Vocês concordam também
que esse triângulo aqui, ó, retângulo, e esse outro triângulo retângulo aqui, menorzinho, ó, também tem um ângulo em comum oposto pelo vértice, além de um segundo ângulo que é 90 graus. Portanto, o terceiro ângulo tem que ser igual. Portanto, esses triângulos também são semelhantes. A altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior, que é o próprio O, é igual à base do triângulo menor. Como isso aqui é a distância focal, e isso aqui é o P', esse tamanho daqui até aqui é o P' menos o F, tal e qual aconteceu nos espelhos esféricos. A altura dividido por altura é igual à base dividido pela base, e a base do outro triângulo é o próprio distância focal. Como I sobre O, I sobre O é igual a P' sobre P, não vou colocar o menos, porque o menos vem da regra de sinal, não vem da semelhança de triângulo. Mais uma vez a gente faz a multiplicação cruzada e divide todas as parcelas da equação pelo fator racionalizador B vezes P' vezes F. 1 sobre P, é verdade, tem que pensar positivo, é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P'. Menos passa mais e provamos. Provamos mais uma vez que a equação dos pontos conjugados de Gauss também será válida para lentes esféricas. Cara, o que tiver de encrenca para resolver com lentes esféricas, espelhos esféricos, essas são as duas equações que eu garanto que os vestibulares clássicos fornecerão. Principais cuidados que temos que ter. Regra de sinal. Daquelas grandezas todas, I, O, P', P e F, só duas são medidas na vertical. I e O. Para cima é mais, para baixo é menos, que nem no plano cartesiano. Fácil de gravar. O P, o P' e o F é um pouco mais delicado, eles são medidos na horizontal. Quando era espelhos, eu poderia dizer que se está nas trevas, negativo. Se está na luz, positivo. Uma regrinha boba e intuitiva. Porém, agora que estamos trabalhando com lentes, a luz atravessa a lente. Olhando pela regra idiota anterior, seria sempre positivo, que não faz sentido. Então nós vamos fazer aquela outra piadinha tosca. Se é real, positivo. Se é virtual, negativo. Simples assim. No caso do F, não esquecer que a lente divergente, assim como o espelho convexo, tem distância focal negativa. Isso é que é o mais importante na hora de a gente usar as equaçõezinhas. Pô, cara, cheguei a mostrar para vocês qual seria a pior situação para um espelho esférico, né? Dois espelhos, certo? Quando o espelho é aproximado de tal forma que a imagem que era real vira um objeto virtual. Não muda nada. O pior que poderia nos acontecer nessa situação seria duas lentes, uma gerando imagem para a outra. Fora isso, não tem que ter grandes preocupações. E não acreditar que vai ficar bom nessa parte sem fazer exercício, né? Tem que fazer muito exercício, vai ter que exercitar bastante. Uma maneira legal de a gente ver uma aplicação dessa fórmula, já usar como exemplo, é ver como é que se cura os problemas, né, que acometem os humanos. Querido, fica bom na minha cara, né? Valeu, tinha que ser, né, um dos caras aqui, ó, esse cortou com esse cortou com esse, sobrou o F, né? Aqui sobrou o P' e do lado de cá sobrou o P. Então esse era P, aquele era P', menos passou mais, só escrevi o contrário. Show. Galerinha, olha só. Para a gente falar um pouco então de ótica da visão, vamos dar uma revisada no que é o olho humano, as principais estruturas: globo ocular, córnea, ressaltadinha em cima do globo ocular, pupila, por onde vai passar a luz, né? Pupila. Onde a mágica acontece aqui é o cristalino conectado aos músculos ciliares, que vão fazer ele ficar mais ou menos curvo. Atrás do olho nós temos a retina conectada ao nervo óptico,
pelos neurônios, os nervos ópticos. E esses são os principais nomes que nós não podemos esquecer. Córnea, pupila, por onde a luz entra, pupila. Cristalino. Essas coisinhas pretinhas, né, que estão amarrados em volta do cristalino são os músculos ciliares. Então aqui é o globo ocular, o nervo óptico, que vai estar conectado ao córtex visual, né, que vai interpretar os sinais elétricos. Aqui dentro seria o humor vítreo. Aqui está a nossa querida retina, onde a mágica também acontece. Retina. Em volta aqui tem outras camadas em volta do globo ocular, o humor aquoso, certo? Uma substância líquida, transparente. O humor vítreo tem esse nome por lembrar vidro. Se tu olha essa substância que ela lembra vidro. Por isso esse nome. Observem que só de a pupila estar, de a córnea estar ali, né, já é uma lente de bordos finos, né? E está imersa no ar parcialmente. Então ela já é uma lente convergente. Quer dizer que quando a luz penetra no nosso olho pela pupila, os raios de luz, se chegarem paralelos, já vão convergir naturalmente só pelo fato de a pupila estar ali. Só que para que tu enxergue o mundo com nitidez, não se esqueçam que nem na câmara escura tem que ter um Otávio em miniatura agora, projetado exatamente na tua retina, de cabeça para baixo ali. Se essa imagem não estiver nítida, projetada na retina, é que nem quando tu vai no cinema. O cinema pode estar desfocado se o operador lá do projetor, né, mexer lá nas lentes, mudando a posição do projetor em relação à tela, sem regular o projetor, vai ficar desfocada a tela na tela do cinema, a imagem vai ficar desfocada. Se isso acontecer com a tua, né, na tua retina, tu também não enxerga direito. Para que tu enxergue direito, quando eu olho um objeto de perto, parte da luz que vem desse objeto e penetra na minha pupila, penetra divergindo ainda. Então, córnea e cristalino tem que fazer a luz convergir exatamente na pupila. Por isso o cristalino vai ficar mais curvo quando eu olho objetos próximos de mim. Quando eu olho objetos distantes de mim, como no fundo da sala, a luz oriunda dos objetos distantes, que divergia, ao chegar perto de mim já divergiu tanto que não vai mais poder penetrar na minha pupila. Como a minha pupila é uma região transparente pequenininha, para que raios oriundos de objetos distantes tenham penetrado na minha pequena pupila, eles devem ter chegado na minha pupila praticamente paralelos uns aos outros, porque os raios que divergiam já se afastaram demais. Quer dizer que quando eu olho de longe os objetos, a luz que penetra no meu olho oriunda desses objetos está praticamente paralela. Portanto, só que essa luz passar pela córnea já vai convergir o suficiente para se encontrar na minha retina. Portanto, o meu cristalino fica esticado quando eu olho de longe. Quando eu olho para longe, meu cristalino fica esticado. Quando eu olho para perto, meu cristalino se curva. Eu olho de longe, eu olho de perto. Eu olho de longe, eu olho de perto. É automático, eu não fico tendo que fazer força para o cristalino fazer isso. O corpo reage dessa maneira. Inclusive, né, tem pessoas que têm problemas de visão que não é possível resolver com óculos, nem com operações, cirurgias. E um dos exercícios que alguns treinadores fazem é isso, pegar um objeto, pedir para a pessoa ficar focalizando o objeto de perto e de longe. Assim tu vai deixando teus músculos ciliares mais fortes e tu melhora a tua capacidade de enxergar. Vê que interessante, né? Então, para que tu entenda os problemas de visão e a correção que nós daremos a eles, é importante tu entender esta geometria da visão. Ao olhar de longe, os raios que penetram no meu olho, oriundo desses objetos distantes, já estão praticamente paralelos. Os raios que penetram no meu olho, quando eu vejo um objeto próximo de mim, alguns desses raios ainda estão divergentes.
Por isso que o cristalino tem que ser mais convergente ao olhar de perto e menos convergente ao olhar de longe. O que é o olho humano hemétrope? Olho hemétrope é aquele olho que não tem problema nenhum, que ele é sadio. Hemétrope. O olho humano hemétrope, ele tem duas características importantes que a gente chama de ponto remoto e ponto próximo. Ponto remoto é o ponto mais distante que o olho hemétrope pode enxergar. E a gente considera isso infinito. Lembre-se, quando eu digo que o olho sadio enxerga no infinito, não quer dizer que pode dar um zoom no infinito e enxergar as coisas com nitidez no infinito. Eu quero dizer que pode olhar uma coisa que está longe pra caramba e conseguir ver ela com nitidez, tipo a lua. Tu olha pra lua, porra, que lua bonita hoje, hein? Ó as manchas, crateras lunares. Tu vê as crateras lunares, cara, daqui da Terra, e tá longe pra caramba. Tu vê o céu estrelado, que estrelas lindas, né? Estão a bilhões de anos-luz, e tu olha pra elas, que céu. O míope não. O míope não vê aquela beleza que tu vê, a menos que esteja com óculos. O míope vê um borrão, certo? Estrelinhas borradas, certo? Mas bota o óculos e enxerga legal também. Então, galerinha, ponto remoto é o ponto mais distante que o olho sadio enxerga sem utilização de equipamento nenhum. Ponto próximo, portanto, é o ponto mais próximo que a gente pode enxergar sem equipamento. É considerado de 25 centímetros o ponto remoto, o ponto próximo, desculpa. Quer dizer que se tu enxerga um objeto a 25 centímetros sem dificuldade, está sadio o teu olho. Uma pessoa jovem ou um míope consegue enxergar até mais de perto. Ele bota aqui 10 centímetros, estou enxergando bem. Isso é ou porque tu é jovem, teus músculos ciliares estão bombando, teu cristalino está super flexível e tu consegue curvar o teu cristalino enormemente, ou pode ser por tu ser míope. O míope tem uma vantagem para olhar bem de perto. Nós já vamos entender o porquê. Certo? Alguma vantagem? Ô galerinha, quais são as doenças mais comuns que podem acometer o olho humano? Vamos começar a falar das ametropias. Não são diferenças, exatamente. Não importa pra mim. Não é doido. E a pegar mais o meu É isso aí. Ametropias. Primeira coisa então que a gente pode estudar como ametropia é o seguinte. Finge que esse globo ocular está perfeitamente esférico. Vamos tirar aqui a posição da retina, vamos marcar com uma pontilhada onde ela deveria estar e por motivos didáticos, não sintam-se ofendidos, tá? O míope é o cara que tem o globo ocular alongado. Eu avacalhei, tá, gente? Não é assim, o globo ocular não vai sair na nuca. Esse cara aqui tem 1238 graus de miopia, é incurável. Beleza? Na prática, gente, é 1 milímetrozinho para trás, é uma coisa mínima, certo? Aqui está exageradérrimo. Então, esse cara tem miopia. Miopia é caracterizado pelo globo ocular alongado. Então, a causa do problema é isso, globo ocular alongado. Portanto, o resto do olho é todo perfeito, cristalino, tudo perfeitinho, córnea, pupila. Quer dizer que o olho foi projetado para gerar uma imagem onde está aqui a pontilhada. Quer dizer que como não está a tela do cinema no lugar certo, como a retina está um pouco mais atrás, a imagem que se formar na retina não vai estar focalizada, certo? Qual vai ser então o sintoma? Pô, cara, esse cara vai ter dificuldade para ver de longe. Por quê? Porque se ele vê de perto, a luz que penetra no olho ainda está divergindo. Então o cristalino e córnea funcionam para convergir a luz. E como o globo ocular dele é mais alongado, ele tem mais distância para a luz ser convergida ali dentro do olho. Portanto, ele é um cara que, se a miopia for severa,
ele consegue enxergar bem de perto com nitidez, sem fazer esforço. Justamente porque o olho dele tem uma capacidade de convergência maior, por ser um pouco mais alongado que o esperado. O ruim disso é que se ele vai ver de longe, o mesmo cristalino dele estando com as faces paralelas, praticamente bem esticadinho, só a córnea já é o suficiente para convergir demasiadamente a luz. Então ele não vai conseguir ver objetos distantes. Vou fazer o seguinte, para ficar mais chique, em vez de escrever dificuldade para ver objetos distantes, eu vou dizer ponto remoto reduzido. Pronto. Ponto remoto reduzido. Então não é mais o infinito ponto remoto do míope. Nós vamos calcular vai no optometrista lá e mede qual é o ponto remoto desse míope. E aí nós vamos corrigir para o infinito usando uma lente, como já vai ser mostrado ali. Qual é a correção? Qual é a correção? Já que o olho está convergindo demais, eu faço a luz divergir antes de entrar no olho. Então são lentes divergentes. Lentes divergentes. E vamos mostrar já então, vamos aproveitar como é que o oftalmologista define, qual é a cura. Qual é a cura? Então olha só. Tu vai levar o cara, no oftalmologista, o oftalmo vai pegar uma plaquinha lá, padrão, para que tu enxergue as letrinhas e vai afastar de ti. E vai ver qual é o ponto mais distante que tu ainda enxerga com nitidez as maiores letrinhas. Tu deverias enxergar lá no final do laboratório, com a placa lá encostada, tu deveria enxergar, se não tivesse miopia. Mas como tu é míope, então tu vai perceber que tem uma distância tal que tu começa a enxergar. Então tu foi lá, pegou o olho, o cara é míope, está analisando qual é o ponto remoto. Pegou um objeto que está distante. Era para ser um infinito essa distância, na prática muito distante. No laboratório, o oftalmo mede. Que distância é essa? Nós vamos chamar de desão. Ponto remoto do míope. Ponto remoto, desão. E eu gostaria que fosse o quê? Fosse o infinito. Mas infelizmente não é. O amigo só enxerga até aquela distância ali. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse olho, que tem esse pequeno probleminha, e vou botar um objeto lá no infinito. Vou botar um objeto lá no infinito, longe pra caramba. Só que eu vou colocar uma lente divergente, como foi dito, diante desse olho, de tal forma que a imagem desse objeto que está lá no infinito apareça lá onde ele enxerga. Então, o objeto está bem distante, na verdade. Só que quando eu boto a lente, ele enxerga no limite do que o olho dele enxergaria. Pronto, está curado. A gente não chama de pelinha a distância da lente até a imagem? A gente não chama de P a distância do objeto até a lente? Se nós pegarmos a equação dos pontos conjugados de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', podemos usar essa equação para descobrir a distância focal que cura este míope. 1 sobre F, eu quero descobrir a distância focal. Onde está o objeto? No infinito. 1 dividido para infinito, mais, igual a 1. E eu medi, essa distância P', não medi? Que era D, deu um certo valor D no laboratório, Só que essa imagem é virtual ou é real? Virtual, o que mostra que ela é virtual é o fato de ela ser direita. Lembra quando ela é direita, ela é virtual, E se ela é virtual, o P' dela é positivo ou negativo? Negativo, Então eu vou botar menos D. D é a distância que eu medi no oftalmologista lá. 1 dividido por infinito dá 0. E invertendo ambos os lados, eu descubro que a distância focal que cura o míope é menos porque a lente é divergente, desão. E esse desão foi o que eu medi no laboratório. Então tu vê, cara, se o cara enxerga a 10 metros apenas, a lente que vai curar a miopia dele vai ter uma distância focal de menos 10 metros. Então não tem que fazer nem conta, na verdade, Tu mede e já manda fazer.
fazer a lente com aquela distância focal. A cura da hipermetropia é que aí tem que finalizar com uma pontinha, não fica tão direta como ficou essa aqui. Aliás, se miopia é globo ocular alongado, me ajudem por favor. O que é hipermetropia? Globo ocular encurtado, achatado, pode ser, show de bola. Então tá lá o globo ocular hemétrope, bem esférico. Aí vamos fazer a pontilhada que indica onde a retina deveria estar. E vamos fazer aqui uma hipermetropia aguda. Assustadoramente aguda, bizarra. 666 graus. Hipermetropia diabólica chama isso aí. Cara, isso é um absurdo que eu fiz, é para ser didático. Então, ó, causa, sem ofensas, causa, globo ocular encurtado. Sintoma. Fala um pouquinho. Na verdade, cara, tem uma série, né? Porque, se tu for ver, eu tenho um tio, míope a vida toda. Aí agora fiz 60 e poucos. Voltado e parei dos óculos. Eu, como assim? Como? No caso dele? Não, no caso dele foi miopia. Sim, mas aí não é porque o estigmatismo vai compensando. Ah, tá, entendi. Da hipermetropia, tu diz, está compensando. No caso dele, não, cara. No caso dele foi aparentemente uma reacomodação mesmo. Se tu for ver, né, tu tem um corpo quase de adulto, mas se tu for ver um adulto, né, com seus 30, 40 anos, e comparar o teu corpo com esse adulto, tu vai ver que ainda falta alguma coisa, né? Ainda faltam os ajustes finais. E como eu falei, essa distância do globo ocular da posição adequada é milimétrica. Às vezes meio milímetro pode gerar um problema. E se tu tá finalizando teu crescimento, ou mesmo no final da vida, né, já no processo, né, de redução das medidas, uma reacomodação do globo ocular pode curar ou gerar um problema que antes não tinha. Né? Então, às vezes, a coisa se resolve com o passar do tempo, por incrível que pareça. Né? Outra, né, gente? Quando a gente estuda coisa física aqui, putz, eu nunca estudei na faculdade detalhes da biologia do olho humano, entendeu? A gente sabe por cima, né? Se for olhar do ponto de vista médico, além das poucas doenças que eu vou comentar aqui, tem uma série de outras, né, milhares de doenças que podem acometer o olho humano e que a física não vai curar. Pura e simplesmente usando uma lente, né? Que a gente precisa de uma outra série de medidas. Então, são vários os fatores que podem fazer aparecer ou desaparecer, né, um probleminha, uma metropiazinha. Qual vai ser o sintoma, galera? Se antes era dificuldade de enxergar de longe. Já que agora mudou a causa, né, inverteu, inverte o sintoma também. Ponto próximo, afastado, aumentado. Então o ponto ficou mais distante. A pessoa não vai conseguir ler com tranquilidade a 25 centímetros, que é o considerado sadio. Ela vai precisar de um óculos para leitura, sem dúvida nenhuma. Correção. Se antes eram lentes divergentes, agora serão lentes divergentes, agora serão lentes convergentes, para ajudar o olho, já que ele tem, né, um globo ocular encurtado, tem menos distância para a luz ao passar pela córnea e pelo cristalino, a luz tem pouca distância para convergir na retina. Portanto, eu ajudo com lentes convergentes. Aproveitando o embalo da hipermetropia, isto era a hipermetropia. Podemos aproveitar e já ver a presbiopia, chamada popularmente de vista cansada. Presbiopia. Ela vai ter o mesmo sintoma da hipermetropia. Mas o problema não é o globo ocular encurtado, é o cristalino que ficou enrijecido. O cristalino não vai mais conseguir se curvar pela pressão dos músculos ciliares, o quanto fazia tempos atrás. Tu imagina, né, cara, 50 anos de serviço prestado, milhares de vezes por dia. Olha para perto, olha para longe. Uma hora, né, é natural que o corpo sinta a passagem dos anos. Cristalino fica enrijecido, então tu vai ter a mesma dificuldade de ver de perto e vai corrigir com as mesmas lentes convergentes.
só que agora a causa é que é outra, enrijecimento do cristalino. Quem dera se fosse só isso, né? Cristalino perde a flexibilidade, né? Não sei escrever a palavra. Cristalino perde flexibilidade. Muito bem. Sintoma e causa e correção, aliás, idênticos ao da hipermetropia. Vamos ver então como é que o oftalmo define qual é a distância focal que cura a hipermetropia ou a presbiopia. Vamos ver qual é a maneira de a gente aplicar a equação dos pontos conjugados de Gauss para definir a distância focal que cura o sujeito, tal qual fizemos com a miopia. O cara vai lá no oftalmo reclamando: doutor, estou com dificuldade de ler no jornal. Tem que botar o jornal na mesa e me afastar para ler. Humilhante, não dá mais, né? O pessoal comenta que o cara só vai no oftalmo quando o braço está curto, né? Não é quando está com a visão. Aí, olha só, tu foi lá, o cara botou um objeto próximo de ti e foi afastando. Tu deverias enxergar a 25 centímetros, mas não, infelizmente, tu só enxergou quando estava uma distância maior que 25 centímetros, que nós vamos chamar de desenho. É o ponto remoto para o hipermétrope ou para o presbiota. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar um objeto a 25 centímetros e tu não vai ver, já que está com presbiopia ou hipermetropia. Vou colocar o objeto a 25 centímetros e vou querer que tu enxergue. Só que tu só enxerga naquela distância D. Então eu vou colocar uma lente convergente na frente do teu olho, e esta lente vai gerar uma imagem na distância que eu medi que tu lê, que tu consegue enxergar, que é o Dzinho. Ou seja, esse Dzinho é o P', né? É a posição da imagem. E os 25 centímetros é o P, é a posição do objeto que eu quero que tu leia. Se eu for jogar esses dados na equação dos pontos conjugados de Gauss, ficaria assim, observe. 1 sobre F, que é a distância focal que eu quero calcular, é igual a 1 sobre P. O objeto tem que ser enxergado a 25 centímetros. Então o P é 25. Mais 1 sobre o P'. E o P' é a distância que eu quero que a imagem se forme. E eu quero que a imagem se forme onde tu enxerga. E eu medi esse valor para o teu caso especial. Mas a imagem é virtual ou real? Por que ela é virtual? Porque é direita. Se é direita, é virtual. E a imagem virtual tem o P' negativo. Obrigado. Menos D. Então tu vê, eu teria que terminar a conta. Ó. Não está resolvido ainda. Dependendo do valor que tu mediu no oftalmologista, tu joga na equaçãozinha e aí tu descobre a distância focal e manda fabricar a tua lente. Então, miopia, globo ocular alongado, dificuldade de ver de longe, lentes divergentes é a cura. Hipermetropia é o contrário, globo ocular encurtado, dificuldade para ver de perto, lente convergente é a cura. Para calcular a distância focal do míope é imediato, é só fazer a distância focal negativa, porque a lente é divergente, e igual ao ponto remoto medido em laboratório, medido no oftalmologista. Presbiopia e hipermetropia tem que terminar a continha com a equação dos pontos conjugados de Gauss para descobrir qual é a distância focal. Vamos só citar mais algumas doenças que a física pode ajudar a curar. E obviamente, como eu acabei de citar, não, né, nem de longe queremos fazer o papel aí da medicina que estuda, né, todas as doenças que podem acometer o olho muito além dessas. É uma aulinha só. Tá bom? Tem mais 1000 depois. Hoje vocês vão Vamos até... ter que me engolir. Como diria o Zagallo.
então, uma delas vão se juntar, né? Nenhuma delas tem que fazer uma união. Vai ser legal aí, vamos dar uma aula diferente, fazer uma aula. É que não é bom porque daí os conteúdos não batem, daí acaba Mas por isso que a gente faz, não, a gente vai fazer uma aula inédita. Uma coisa que nunca vocês viram. Vamos ver o que as turmas. O que? vai ser de ciência moderna. Boa, essa é uma boa. E é mais teórico. Eu acho que é uma boa pra ele não deixar chegar ao final do ano e ver na correria e ficar tudo Vai cair, acanhado. né? Cair, né? Vai cair, uma vai cair. Próxima aula a gente continua nas ametropias, pessoal. E quando a gente se juntar com outra turma, vamos escolher um tema que não foi trabalhado em nenhuma das turmas aí pra gente poder se divertir. Muito obrigado pela paciência, daqui a pouco tamo junto.